Olá, eu sou o Dr. Caio Gueno, sou psiquiatra e especialista em sexualidade humana pela USP e hoje eu vou descrever um pouquinho sobre a disfunção ou transtorno erétil, uma disfunção peniana, que acomete aproximadamente 2% dos homens abaixo de 40 anos, em torno de 13 a 21% dos homens de 40 a 60 anos de idade, com mais de 60 anos, em torno de 40 a 50% dos homens apresentam um quadro de disfunção erétil, que é uma perda de ereção recorrente e duradoura, né? Então, a disfunção erétil, ela acomete uma porcentagem significativa de homens, deve-se avaliar, portanto, se há uma dificuldade de obter a ereção, de manter a ereção, ou da rigidez daquela ereção peniana, causando também sofrimento para esse indivíduo, deve-se excluir alguma causa mental, depressão, ansiedade, algum fator pós-traumático que possa estar ocasionando essa disfunção nesse homem. Podem chegar até em consultório relatando muitas vezes baixa autoestima, ou ser causa ou consequência de outro transtorno mental, depressão e ansiedade, que diminui a sensação de masculinidade, de potência, né? Ele normalmente ele relata, às vezes, um afeto deprimido, ele projeta as relações futuras com uma negatividade, com pensamentos muitas vezes disfuncionais, que ele já vai ter certeza que nas próximas relações sexuais ele pode perder a ereção, que ele vai falhar, ou quando a parceira está se aproximando, ou quando ele tem que voltar para o trabalho, ele já fica receoso, que em quadros mais graves pode chegar até a ter taquicardia, medo de decepcionar a parceira. Deve-se então avaliar também causas orgânicas, né? Uma doença, uma alteração lipídica, cardiovascular, uma hiperplasia de próstata, que é uma próstata aumentada, uma alteração de testosterona, que nós avaliamos pela medição da testosterona livre, né, que ela é baseada em alguns cálculos, que não é só medir a testosterona total, né, é um cálculo laboratorial que precisa ser, nem sempre a testosterona livre, ela precisa alguns outros componentes, hormônios, que eles são pedidos, mas muitas vezes de forma incorreta, né. A testosterona que está na corrente sanguínea, ela depende, e a gente avalia se ela está adequada para aquela faixa etária específica, né? A gente tem que analisar também se há uma disfunção do desejo ou alguma outra comorbidade sexual. Homens que chegam com ejaculação muito rápida, crônica, podem no decorrer do tempo apresentar disfunção erétil, né? Também, para diferenciar os pontos principais da dificuldade erétil de um quadro orgânico, outra causando essa disfunção é quadros que já tem uma disfunção erétil ao longo da vida, sempre teve uma perda de ereção, nunca foi plena a ereção, já teve vários episódios com parceiras, não é só nessa relação que ela está agora, que ele perde a ereção, fala a favor de um quadro mais psicogênico, mental, causando aquela dificuldade de ereção, aqueles pensamentos que podem estar interferindo na relação, ou uma alteração que foi gradualmente ocasionando, que foi se adquirindo de um determinado momento, fala mais de um quadro orgânico, de uma doença mesmo, que deve ser pesquisada, né? Mas deve-se excluir casos em que, por exemplo, o indivíduo tem um afeto muito grande para aquela nova parceira, e nas outras passou a perder sempre, mas é porque ele tinha uma ideia fixa de que aquilo ia se repetir, fala mais a favor de uma causa psicogênica. Então ele tinha muito afeto, ele queria corresponder naquilo, ele amava muito aquela parceira, ele pode ser uma causa psíquica mesmo, porque ele botou muita expectativa naquela relação, e é isso nós trabalhamos muito bem em consultório, e nós analisamos a etiologia, a causa dessa dificuldade de ereção nesse indivíduo. E é interessante que em quadros de disfunção erétil moderada ou grave, que é baseado no grau do sofrimento que esse paciente tem,
uma minoria desses pacientes homens vai conseguir ter uma melhora sem tratamento médico. Isso que foi observado em pesquisa, achando que vai resolver sozinho, isso vai causar ainda mais comorbidade nesses indivíduos, né? Causando menos-valia, perda de autoestima, a sensação de perda de masculinidade, causando até depressões em quadros, né, em alguns pacientes, ou depressão causando a perda de ereção. Isso vai ter que analisar muito bem esse indivíduo que procura ajuda. Por isso é muito importante que nós possamos analisar alterações de personalidade mais submissas em homens mais de 40 anos, alexia, que é uma dificuldade de percepção cognitiva dos sentimentos que acometem em alguns homens, que pode ser alguma das causas psicogênicas comuns em homens com disfunção erétil, causas outras externas, tabagismos, hipercolesterolemia, alguns exames de ultrassom, varicocele para injeção intracavenosa que pode estar ocasionando isso. Então, cada indivíduo que vai chegar aqui, nós temos que analisar com uma forma muito particular, com uma consulta mais longa, de uma forma humanizada, minuciosa, que pode estar causando até uma causa orgânica que pode potencializar com um fator psicogênico, causando essa perda. Então, eu acho que com esse vídeo você pode conhecer um pouquinho mais o que é o transtorno erétil, tentar entender qual é a forma de tratamento. Hoje em dia tem um leque muito variado, com respostas bem interessantes, conforme a faixa etária e entendimento da causa que possa estar deflagrando esses sintomas nesse indivíduo, né? É natural que em alguns indivíduos podem ter alguns momentos de falha. O ser humano, ele é diferente de um outro animal, ele vai ter momentos de falha, né? Então, é importante você fazer um acompanhamento com um urologista ou com um sexólogo, um especialista em sexualidade humana, né? Para complementar, procure alguém próximo a você, com alguém com uma indicação que possa proporcionar um resultado mais efetivo, que não desencadeie, não deflagre outros sintomas de humor, de ansiedade, de outras comorbidades sexuais que podem estar interferindo também na sua satisfação e na plenitude sexual de você e da sua companheira, né? Você pode ter mais informações sobre os quadros sexuais no www.sexologoflorianopolis.com.br. Lá você vai encontrar textos e vídeos sobre os relacionamentos do casal, sobre os mais variados alterações nesse âmbito, nessas esferas da sexualidade. Espero poder ter ajudado. Caso vocês gostem desse vídeo, curtam o nosso vídeo aqui embaixo e espero vocês nos próximos para complementar cada vez mais e que as pessoas possam entender suas próprias dificuldades ou dificuldades do companheiro, de pessoas que vocês amam, com relação à psiquiatria, com relação à sexualidade, com relações, às vezes, as duas questões que podem estar interferindo e sendo comórbidas, sendo adjuvantes, né, de uma patologia. E eu sou o Dr. Caio Gueno, espero ter auxiliado você nesse caminho, nessa jornada de entendimento. Se você é uma pessoa que trabalha na área também, espero ter complementado. E acesse os nossos próximos vídeos no site, o www.sexologoflorianopolis.com.br, e entenda nossos textos, ou nosso canal no YouTube, Nova Psiquiatria. Lá você vai obter mais informações sobre o nosso trabalho. Obrigado, ficamos por aqui.